Então vamos lá para o causo. Vou contar então o causo do bombeiro que eu estava falando aqui, que eu lembrei aqui e tinha até marcado para contar para vocês e comi bola aqui, gente. Aí a gente comentando eu lembrei. Então esse caso aconteceu, diz que o rapaz, nessas minhas lidas aí, ele era bombeiro na época, guarda-vidas, e ele falou que sempre fez salvamentos, tudo, e ele disse, ele nunca sentiu nada, nem presenciou nada, ele falou, mas ele rezava muito, todos os dias que ele ia para o serviço, ele rezava muito, pedindo proteção, para quando né, se acontecesse dele ter que entrar no mar para salvar alguém, tudo para Deus proteger. Ele falou, Nossa Senhora proteger ele, que nada acontecesse com ele e nem com a pessoa que ele fosse salvar. Ele sempre tinha isso, sempre quando ele chegava de serviço, ele colocava o pé ali na praia, ele já fazia o sinal da cruz, rezava pedindo proteção. E ele disse que sempre teve um respeito pelo mar. Ele falou, o mar, ele também tem umas coisas assim, bem sobrenaturais com o mar. Mas ele falou, nunca tinha acontecido nada comigo, nunca ouvi nada. Nenhum amigo de profissão teve alguma experiência. Mas ele disse que foi um dia, ele falou, um dia de feriado, estava a praia muito movimentada, tudo. Estava ali um plantão normal, ele sentado na cadeirinha lá, de repente ele começou a escutar alguém pedindo socorro. E aí ele olhou, ele viu que tinha uma mocinha, ele falou, né, depois que ele salvou lá a menina, uma adolescente pedindo socorro, tudo, ele desceu correndo que nem um doido e entrou para dentro d'água. E ele disse que ele achou estranho, porque quando eles se jogam na água, ele já vai livre, ele falou, ele falou que acho que eles dão ali uma descarga de adrenalina tão forte neles, que eles parece que têm um motorzinho, né? Ali que eles pegam ali uma força e vão nadando, e ele falou que essa menina estava longe, ele falou, não estava perto não, da onde dava pé, ele falou que ela estava bem para longe já porque a correnteza estava bem forte ali, e aquela praia que ele trabalhava, ele falou, não era uma praia boa para banho, ele disse que era uma praia bem perigosinha, o mar era sempre revolto, o mar nunca estava mansinho, o mar era uma praia assim bem brava ao mar. Então ele disse mas ele já estava acostumado, que ele nasceu ali e tudo, então ele já estava acostumado com aquele mar. E aí ele foi, mas só que ele falou que parecia que ele, quanto mais ele nadava, ele falou que não conseguia, parecia que ele não estava conseguindo chegar na menina. Então ele disse que, aí ele falou que foi numa época que, agora não, ele falou, agora tem jet ski, vem, né, rapazes com essas pranchas grandes, vem helicóptero, então os salvamentos agora estão mais rápido. E ele falou que naquela época dele não tinha nada disso, tinha que ir no braço mesmo, ele falou. Prancha só se tivesse algum surfista por ali, tudo, que fosse ali ajudar também. Mas esse dia não tinha surfista. Aqui no Guarujá, muitos surfistas salvam as pessoas ali, principalmente ali na Praia das Pitangueiras, no cantão ali, como se vai para o cantão do Maluf, ali do Morro do Maluf, ali muita gente se afoga ali. E devido ao mar ali ser mais agitado, as ondas são mais altas, então tem muitos surfistas ali naquele canto ali da Praia das Pitangueiras. Então muitos surfistas salvam bastante gente que não respeita o mar, porque é muito bem sinalizado aqui, o pessoal, né, o salva-vida, tudo sinaliza, mas as pessoas não respeitam, gente. Eles entram ali, tá? O pessoal, né, o salva-vida passa a faixa ali, proibido entrar no mar aqui nessa reta, nessa área, mas eles vão ali. Então ele falou que ele começou a notar
que ele nadava, nadava, nadava e não conseguia, não chegava nunca. Mas ele falou que a menina ainda estava em cima. Ele falou que estava em cima d'água ainda, porque ele estava escutando os gritos dela. E ele começou a botar força, e aí ele pediu, né? Pediu me ajuda a salvar essa vítima aí, ela precisa de minha ajuda e eu vou aqui ajudar ela. Começou a rezar, ele falou, começou a rezar, e aí foi quando ele foi chegando perto da menina. E quando ele chegou perto da menina e tem todos aqueles trâmites de falar para ela se acalmar, porque senão a pessoa que está se afogando ali, afobada, ela já vem para cima de você e acaba te afogando também. Então eles têm todo um jeito de fazer como a vítima ali se acalmar para eles poderem chegar perto. Aí falou com ela tudo, e aí a moça começou a afundar. Com ele ali, a moça começou a afundar, e ele segurando ela, ele falou, já segurando ela, ele estava com aquelas boinhas na mão, mandou ela se segurar ali, e ela começou a ir para o fundo. Aí ele falou, para de fazer isso, moça, para de fazer isso, você vai afundar e não vai voltar mais. Ela falou, mas não é eu que estou fazendo, moço. Olha, até me arrepiei agora. Tem alguém puxando as minhas pernas. Aí ele falou, que isso, moça? Não tem ninguém, é só eu que estou aqui. Ele, naquele desespero todo, ele falou, não, é só eu que estou aqui, não tem ninguém aqui não, moça. Se acalma, respira. Diz que, né, falando para ela, respira, se acalma. E aí a moça falou, aí ela afundou de novo. E ele falou que o jeito que ela afundava, parecia que ela, sabe quando alguém puxa assim com tudo para baixo, para dentro d'água? Aí ela diz que ele pegou ela com muito custo e levou ela para cima assim. E aí quando ele mergulhou, que levou ela para cima, ele sentiu, ele falou assim mesmo, né, ele falando, ele sentiu duas mãos, uma em cada perna dele, mais precisamente nos tornozelos dele, e chegou e fez assim nele. Afundou, ele falou, me puxou lá para o fundo, ele falou. E aí ele diz que segurou a respiração e começou a querer, né, a subir, conseguiu subir de novo. E aí ele falou, agora, né, depois ele tomou um susto com aquilo, que ele falou, agora a moça afogou, agora a moça afundou também, porque ela mesmo segurando aquela boinha que eles levam, ela já estava afundando já naquilo ali. Ele falou, agora sem eu do lado dela, ela já afundou. Ele falou, achou que ela... E mas não, aí quando ele chegou, ela estava do lado, ela estava ali segurando ali naquela boinha ali, gritando, e ele falou assim, ela falou assim, moço, tem alguma coisa puxando a minha perna, alguma coisa está me puxando para o fundo. Aí ele não falou nada para ela, ele falou, não, moça, a senhora você que está assustada, não está acontecendo nada não, vamos nadar. E aí quando ele foi dar a primeira abraçada para levar ela para a terra, ele falou que de novo ele sentiu duas mãos no tornozelo dele, e aí disse que afundou ele para valer mesmo, levou ele, porque ela estava muito já fora, ele falou, ela estava muito fora, ele falou que realmente tinha uma correnteza muito forte ali, mas os salva-vidas, quando eles chegam nas correntezas que está levando a pessoa, eles sabem sair dessas correntezas aí, eles sabem sair. E então ele falou que eles estavam ainda na correnteza, ele falou, mas ele sabia como sair daquela correnteza ali, e não, ele falou, não era a correnteza que estava me puxando para baixo, porque ele falou que sentiu as duas mãos ali no tornozelo dele, puxando ele para baixo, e foi puxando, ele falou. Não foi que nem da primeira vez que puxou e largou, né? Tipo assim, só afundou ele bem e aí largou. Foi onde ele conseguiu voltar de novo. Na segunda vez, ele falou que sentiu de novo, mas aí aquilo ali afundou ele lá para o fundo mesmo, lá para baixo, e parecia que queria levar ele por baixo d'água. Ele disse,
queria levar ele por baixo d'água. Aí ele disse que começou a rezar, rezar, rezar. E aí ele falou que pegou e abriu o olho para ver. Ele falou para ver mesmo o que é que estava me puxando ali para debaixo, né, para o fundo ali do mar ali. E aí ele disse que ele viu um homem todo desfigurado, só de short. Ele disse, mas um short já, sabe, apodrecido, ele disse. E ele falou que mesmo dentro d'água, ele sentiu uma mão bem gelada pegando nos tornozelos dele, e parecia que aquilo, quando chegava perto dele, a água ficava mais gelada, ele falou. Vinha um gelo na água diferente da frieza que a água estava ali, a temperatura diminuía bastante. E aí, quando ele viu aquele homem segurando os tornozelos dele, ele falou, um homem totalmente desfigurado, ele falou, na hora me veio um homem uma pessoa que morreu afogada, e quando demora muito para encontrar o corpo, tudo, né, depois de muito tempo que boia, e aí já vem num certo estado ali de putrefação, de decomposição já, ele falou, era igualzinho. Ele falou, mas gente, mas por que estava acontecendo aquilo? E ele então disse que começou a rezar. Aí ele falou que foi assim um misto, um turbilhão de pensamentos na hora. É que nem muita gente diz, né? A vida começa a passar rapidinho quando acontece certas coisas assim, que a pessoa está passando os maus bocados, tipo à beira da morte, aí a vida passa ali num flash de segundo. E ele falou que ali aconteceu a mesma coisa com ele. Ele começou a pensar, gente, quem é esse homem? Esse homem tá me puxando, por quê? Por que ele falou assim, esse defunto tá me puxando, ele falou assim, esse defunto tá me puxando. E aí ele disse que ele começou a rezar, 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 que pediu para Nossa Senhora livrar ele daquele homem. E aí ele disse que ele, tipo assim, como deu uns chutes assim, e aí soltou a mão daquele homem, soltou ali dos tornozelos dele, e ele então, ele falou que custou aí para cima, ele achou que ele não ia conseguir mais chegar em cima, porque ele já estava sem fôlego, ele falou, já estava totalmente sem fôlego, e quanto mais eu fazia assim para subir, e nada de eu subir, mas até que eu consegui. Ele falou, demorou, viu? Eu pensei que eu ia morrer. E ele conseguiu subir lá. E aí, meu filho? Conseguiu subir, e aí ele já foi procurando a moça, e aí, para surpresa dele, aí já tinham os outros salva-vidas com a moça, e ele saiu muito longe. Ele disse que ele saiu muito longe da moça, a moça estava bem longe dele, ele já estava já bem para longe dela, bem para longe, e ele falou, eu acho que foi aquele homem, aquele defunto me puxou para longe dela, mas na hora ele falou, eu nem percebi, parecia que ele estava me puxando para baixo, ele falou. E ele falou que teve essa experiência aí bem desagradável, bem assustadora. Ele falou que não comentou com muita gente não, e depois ele conversando com a moça, quando ele foi para a terra, tudo, demorou a chegar em terra, mas aí a moça já estava lá sendo acompanhada por outros, né, por outros bombeiros, tudo. E aí ele depois chegou perto da moça e falou para ela, você tá bem? Como que você tá? Né, perguntando o que aconteceu. E aí a moça falou, não, ela falou, né, moço, eu tava aqui no rasinho, eu tava com água aqui para baixo do umbigo, eu não estava longe. Ela falou, mas eu senti nitidamente duas mãos pegar na minha perna e me levar para o fundo. Ela falou, eu tenho certeza que duas mãos me puxaram pela perna e me levou para o fundo. Eu não estava no fundo, eu estava ali no rasinho ali. Ela falou. E quando esse negócio me puxou, ela falou, eu senti duas mãos nitidamente me puxando. Quando eu vi, eu já estava lá longe. Ela falou, não sei. Ela falou, não sei nadar. Ela falou, a única coisa que eu me lembrei,
na hora, quando eu subia, ela falou, quando aquilo não me puxava lá para o fundo, que eu conseguia subir, é que eu ficava que nem cachorrinho assim, meio que boiando, e eu acho que foi isso que salvou a minha vida, e graças a você que chegou e me deu aquela boia. Ela falou. Aí, depois ainda, quando eu estava na boia, aquele negócio ainda me puxou, ela contando e estava cheio de gente em volta, aí muita gente ainda dava risada, e deve ser eu não sei o quê, tipo, querendo tirar sarro. Mas ele falou, mas eu ouvindo ela ali falar, eu sabia que ela estava falando, o que ela estava falando era tudo verdade, porque eu tive a mesma coisa, eu senti a mesma coisa, o que aconteceu com ela aconteceu comigo. Eu acho que eu só não morri porque eu pedi para Nossa Senhora e comecei a rezar, que aí foi quando eu dei um chute naquele defunto e consegui me desvencilhar dele e consegui subir. Ele falou, a muito custo consegui subir. E aí aí eu tive que descansar primeiro. Ele falou, aí eu boiei para descansar, porque eu estava muito cansado, eu não ia conseguir ir nadando até em terra. Ele falou, eu dei uma descansada ali, aí depois que eu fui me recuperando e fui nadando devagarinho, e a muito custo, ele disse, e aí ele ficou com medo. Aí ele pensou, até eu chegar em terra, esse negócio vai vir de novo atrás de mim. E vai me afundar de novo. Mas ele falou não, que não, graças a Deus, não veio mais atrás dele, mas ele falou que ele olhava ainda para trás, sabe, nadava e olhava para trás, com medo que aquilo ali viesse atrás dele e viesse de novo afundar ele, né, puxar ele, porque aquilo ali que estava querendo afogar a menina, né, mas como ele chegou e ajudou a menina, eu acho que aquele defunto lá ficou com raiva dele e aí passou a puxar ele para o fundo. Eu achei assim, ele falou que um monte de gente começaram a querer, esses besta, começaram a querer tirar sarro da menina ali, tudo quando a menina estava contando, mas ele falou que sabia que tudo aquilo que a menina estava falando ali era verdade, porque aconteceu com ele. Ela só não viu o que era que estava puxando ela, mas ele viu. Ele falou que nessa puxada que deu nele, que ele foi lá para o fundo do mar, ele falou que abriu os olhos e viu nitidamente. Era um homem já todo... parecia que estava decompondo, sabe? Todo decomposto, com a pele largando, ele disse. A pele estava até largando. Ele falou que uma cena bem horrível mesmo que ele viu. E aí, a partir daí, ele não quis mais saber. Ele falou que ficou desgostoso da profissão dele. Aí ele pegou e saiu dessa profissão e hoje em dia ele não é mais bombeiro, né? Guarda-vidas, ele saiu. Mas ele falou que teve essa experiência aí e achou bem estranho isso acontecer, porque ele falou, eu conheço muitos amigos que são salva-vidas, que são, né, guarda-vidas, e eu nunca vi, nunca ninguém falou nada disso. Mas aí esse caso que ele contou, que aconteceu com ele, gente, eu já tinha ouvido falar, mas foi num rio, mas não de guarda-vidas, foi num rio que o rapaz chegou para pescar, acho que era na cidade dele lá, era um rio muito movimentado, muito pessoal ia pescar ali bastante, e também ia gente para nadar. E aí ele disse que ele foi entrar no rio, porque parece que ele jogou o anzol e o anzol enroscou em alguma coisa e ele entrou no rio, então, para desenroscar lá o anzol. E aí ele disse que quando ele entrou dentro do rio, que ele mergulhou lá para desenroscar o anzol, ele falou que uma mulher, ele falou de cabelos castanhos, e estava usando tipo um camisolão. Ele falou, como as mulheres antigamente usavam aqueles camisolão branco para dormir, ele falou. Ele falou que puxou ele para baixo. Puxou ele para baixo
e quis levar ele para o fundo do rio, mas aí ele disse que conseguiu ali a muito custo, mas ele falou que abriu os olhos e ele viu que era uma moça de cabelos castanhos e esse camisolão branco puxando ele. Começou a puxar as pernas dele também para o fundo, queria levar ele para o fundo, mas ele começou a, né, a querer se desvencilhar. Ele falou que chutando também, e aí ele conseguiu se livrar ali daquela mulher e aí ele saiu do rio, e aí ele contou pro amigo que estava junto com ele, e o amigo dele chegou e falou que tinha muitos casos de pessoas que contavam que tinham tido aquela experiência ali naquele rio ali. Aí depois, quando eu vi esse caso do salva-vidas, aí eu lembrei desse pescador no rio, mas aconteceu com ele dentro do rio. Gostaram do caos, meus assustados? Do bombeiro. Experiência, né? A menina falou que tinha, né? Quando ele chegou, a menina logo falou, tem alguma coisa me puxando aqui para baixo. Tá me afundando, tá alguma coisa que tá querendo me afundar. E ele achando que era algum tipo de alucinação ali do desespero da moça, ele acabou acontecendo com ele. Aonde é, amor? Aqui, Luiz Fernando. Perigoso, Andréia. É, Luiz Fernando. Tá falando do salva-vida? Do outro. A Thelma. Eu já vi a Santa Bárbara no céu. Sorte que tinha testemunhas que viram também, né, Thelma? Nossa, Santa Bárbara, que bonito, né? Nossa, deve ter sido uma imagem bem bonita que você viu. A Júlia, eu tenho que acender a luz e apagar. Um pedido de comida que eu... um pedido de comida que eu fiz. Não terei escapatória. E todos estão dormindo. Ninguém quer me acompanhar. Ai, Júlia, barbaridade. É o medo, não vai acontecer nada, mas o medo, né? Ainda mais estar aqui participando do chat, escutando esses causos, né, Júlia? Vai que o homem da capa preta resolva aparecer de novo. A Thelma, Júlia, vai na fé. Isso aí, Júlia, sabe aquele desenho do Coragem, o cão covarde? Ele era covarde, mas ele tinha coragem. Ele, para salvar ali aquela senhorinha ali, ele enfrentava tudo, né, amor? Aqui. O Luiz Fernando? É, para variar, né, Vera? O Luiz Fernando, nossa, que caos assustador. É, pensou, gente? Você tá ali para salvar a vida de uma pessoa, aí você sente né, duas mãos virem e te puxar para o fundo da água? Jesus! Aqui a Júlia, valeu, Thelma. Adriana, hein? Vera, misericórdia, Adriana. Está travando, senhor. A Thelma, misericórdia, Adriana, sempre no mesmo horário. É, agora já passou um pouquinho, né, gente? Eita, já passou um pocão. Gostaram então, meus assustados? Que experiência ruim essa desse homem, né? E aí ele falou que... Sabe, ele falou que toda vez que ele ia salvar alguém, ele parecia... Ele ficou com aquele... Sabe, sentindo que parecia que aquele negócio ia vir de novo, puxar ele. Aí ele falou que era horrível isso. Ele falou... Aí eu acho que ele deve ter pegado um certo pânico depois, né, pensando. Eu acho que ele pegou um certo pânico na hora de salvar as pessoas, com medo que aquilo viesse puxar as pernas dele, né? Aqui o Luiz Fernando, fantasma do mar. É, mas o mar tem bastante fantasmas, viu, Luiz Fernando? Tem muita gente aí, diz que lá em Ilhabela tem uma praia. Acho que é Praia das Caveiras, né, amor? Das Caveiras, a praia que diz que é uma praia muito mal assombrada que tem lá.
Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo. A Vera Lúcia vai ver que esse homem pensava estar vivo e queria ajuda também. Será, Vera? É bem esquisito isso. Eu acho que devia ser, sei lá, um espírito vagante dali do mar mesmo. Acho que ele nunca foi encontrado e aí ficou vagando ali. Ele é a assombração do mar. Que nem o Luiz Fernando falou ali, o fantasma do mar. Ele é, né? Fantasma do mar era tipo uma assombração ali do mar. Talvez seja ali naquele local que ele tenha morrido e nunca mais acharam ele e ficou ali vagando. Adriana, pode ser, Vera. Adriana, nossa. Os viram e sentiram. A moça não, a moça só sentiu, né? A moça não viu. Só o salva-vida que abriu a. Ele quase morreu, então. Quase que morreu também, né? Aqui no Guarujá já teve já uns salva-vidas que morreram tentando ajudar, socorrer, né? Os banhistas. E já teve, já faz muitos anos, mas foi muito comentado aqui. E também teve um surfista muito conhecido aqui no Guarujá também, que foi tentar salvar também uma pessoa que estava se afogando e no fim ele que se afogou e acabou morrendo. O mar estava muito ruim, eu acho que jogou ele contra as pedras ali, um costão ali, e aí no fim o rapaz acabou também perdendo a vida. Esse daí foi um surfista. Aqui Tiringa tem um canal que acompanha o Contato Sobrenatural, postou um vídeo hoje sobre uma lenda chamada Nego d'Água. Deve ter sido ele? Será? Mas eu já ouvi falar isso do Nego d'Água e eu acho que ele diz que tem muitas aparições dele ali, tipo Mato Grosso, Goiás, Goiânia, ali no meião, né? Tocantins. Diz que ali, diz que também no Pará também tem muitos causos, também falando desse Nego d'Água. Já ouvi falar, já faz tempo já que eu ouvi falar. É ali no meio. Mas eu não sei assim nenhum caos. Aqui o Luiz Fernando, fantasmas assassinos. Tem também esses, né? Que fazem você acabar morrendo. Esses são os fantasmas aí assassinos que querem levar você junto com ele. O Tiringa é um conto folclórico. Ah, foi na Bahia também. Eu já ouvi, quando eu ouvi falar desse Nego d'Água, foi ali, Centro-Oeste ali, né, amor? Centro-Oeste ali? Mato Grosso, Goiás. Eu ouvi dizer que era ali que tinha aparições desse Nego d'Água aí. Que ele também era do folclore daquela região. Aqui a Evelyn, interessante, Luiz Fernando, gostei, assustador o caos. A Thelma, quando ver assombração assim, em decomposição, é que o espírito não está aceito. A morte dele deixa o corpo achando que vai voltar à vida. Deve ser, né, Thelma? Por isso que eles ainda aparecem assim, com o corpo assim se decompondo. Já ouvi muita gente falando, vendo assim que viram assim os espíritos assim na forma em decomposição. Ai, deve ser horrível, né, gente? Uma vez uma conhecida minha falou que uma colega dela morreu queimada na época da pré-adolescência ali. Ela tinha uma amiga e a amiga morreu queimada. Acho que algum incêndio, eu não lembro direito. E ela disse que um dia ela estava no quarto dela e quando ela olhou, parece que ela estava sentada na cama dela, e quando ela olhou na direção da porta do quarto dela, ela viu essa amiga dela, mas ela viu a amiga do jeito, sabe, toda queimada, ela falou, do jeito que quando ela foi enterrada, né? Toda queimada, com a pele soltando, ela falou bem inchada, ela falou. E eu vi ela desse jeito.
Eu vi ela entrando na porta do meu quarto. Ela viu essa amiga dela toda queimada, não como normal, como antes, né, do acidente ali, do incêndio, mas viu ela toda queimada, como ela morreu mesmo. Ela falou que foi assim muito assustador. Ela falou que tomou um susto danado, ficou com muito medo daquilo ali. Agora, a Ariane, nossa, que barra que esse bombeiro. Nossa, pensou, gente? Coitado do rapaz, estava ali para salvar a moça, foi ali tudo de coração aberto, com coragem, com força para salvar a moça. E quando estava já quase resolvendo tudo ali, fazendo a moça se acalmar, ele que começa a passar o perrengue que a moça estava passando. A mesma coisa que aconteceu com ela. A Vera, gostei muito, Andréia. Quando eu li esse caso, eu fiquei imaginando a situação dele e da moça. A moça, de certo, nunca mais quis saber de mar. Aqui a Adriana respondendo a Vera. A Valéria, muito legal este caso. Gostou, Valéria? Que bom. Esse não era para ter contado hoje. Já era para ter contado há muito tempo. Eu que comi bola aqui. O Luiz Fernando, aqui a Adriana. Até eu ficaria com trauma, né? Eu ia ficar receosa também. A gente, quando entra na água do mar, que sente umas pisar, alguma sujeirinha, a gente já fica com uma frescurinha danada. Imagina sentir uma mão em decomposição puxando teus pés para fundo. Aqui o Luiz Fernando. Coitado, experiência horrível. Tanto é que ele falou que desgostou da profissão. Ele não quis mais ficar, né? Arranjou outra profissão. A Júlia, já fui e peguei. Aí quando fui abrir o refrigerante, a Coca-Cola explodiu. E voou pela cozinha toda. Agora vou ter que limpar. Putz grila, meu. Veio sacudindo de certo na moto, Júlia. Veio sacudindo aí, ó. Eu odeio quando acontece isso. Aqui ultimamente tem acontecido isso com o Guaraná. O Guaraná tá subindo direto. Aqui a Adriana, nossa, a Thelma, hoje em dia a gente tem que ter medo dos ladrões e dos assaltantes. Verdade, né? A minha mãe sempre falava, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Os mortos não fazem mal para ninguém, mas tem uns que fazem, né? Se esse bombeiro não tivesse chegado ali na hora e ter conseguido salvar a menina, esse fantasma aí do fundo do mar, aí, essa assombração, teria, né, esse defunto aí de assombração, tinha levado a menina. E se ele não tem uma certa experiência, um certo, né, como é que se diz, o corpo dele, ele sabe, de certo, saber controlar a respiração debaixo d'água e tudo, ele tinha ido. E ele passou esse perrengue. Imagina uma pessoa comum. Não ia ter escapatória, não. Aqui, a Adriana. Sim, verdade, Thelma. Aí a Thelma, Andréia, você já ouviu falar da Lemoa? É uma mulher loira que aparece pelada nas praias em época de tempestade. Não, nunca ouvi, não. Nunca ouvi falar, não, Thelma. Já ouvi muitos casos de mulheres que aparecem nas praias chorando, pedindo ajuda. Acho que eu já contei um caso aqui que aconteceu, se não me falha a memória, acho que foi na Praia do Tombo. Aqui já apareceu uns irmãos foram pescar e apareceu uma moça pedindo ajuda. E aí depois eles descobriram que aquela moça ali não era viva, não, era um espírito que estava ali. Então vamos encerrar aqui? Luiz Fernando, sim, ele tinha conhecimento físico, condicionamento físico. Não, senão
senão não ia conseguir escapar do fantasma. Então, ele já tinha, né, ele era preparado, já tinha os exercícios lá, os treinamentos, então ele teve, graças a Deus, ele conseguiu ali se desvencilhar desse fantasma aí para ele poder subir. Adriana, eu morro de medo dos vivos e das assombrações, eu também, morro de medo. Aqui, Vera, eu também, Dri. A Júlia, eu também, Adriana, me deu risada. É isso aí, meus assustados. Que bom que vocês gostaram.